Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, dia 29 de julho, iniciaremos a nossa 13ª aula de matemática, capítulo 5, referente ao terceiro bimestre. Nela, vamos falar sobre a divisão, ou melhor, nós vamos retomar e ampliar o trabalho com divisões, que já é uma conta, que ela foi iniciada há anos anteriores. Essa conta, ela é um pouquinho mais complicada, E um dos motivos é que ela é a única conta armada que nós realizamos da esquerda para a direita. Para iniciarmos, observem atentamente a imagem exposta no capítulo 5 de uma sala de aula, onde os alunos foram distribuídos igualmente entre as mesas. Mas será que essa divisão está exata mesmo? Vejam, temos aqui 5 mesas. Em cada uma das 4 mesas nós temos 5 alunos e em uma das mesas nós temos apenas 3. Quando um valor a ser dividido sobra uma quantia sem ser dividida pelo seu divisor, chamamos de uma divisão inexata. Divisão inexata é aquela divisão que fica uma quantia sem ser distribuída pela quantidade pedida. Assim como nas outras 4 mesas, que nós temos uma quantidade igualitária de alunos em cada uma delas. Então, assim, identificamos que o número 23, ele não é um divisor por 5. 23 dividido por 5, nós teremos 4 mesas com 5 alunos e uma mesa com apenas 3 alunos. Então, para que essa divisão fosse uma divisão exata, precisaríamos de mais 2 alunos. Mas nós vamos explorar isso aos poucos. Na página 73, crianças, nós iremos responder algumas questões a partir da observação dessa imagem. Então, número 1. Observe a cena ao lado e responda as questões. A turma foi dividida em grupos de quantos alunos? Então, quantas mesas há? Tem 5 mesas, Só que em uma dessas mesas só tem 3 alunos. Então, especifique isso aqui para a professora. B. Quantos alunos há na turma? Ao todo, contamos quantos alunos? C. Quantos alunos faltam para completar grupos de 5 alunos? Então, nessa mesa que só tem 3 alunos, precisaríamos que ela tivesse mais quantos alunos para que ela seja composta de 5? 2. Na cena acima, os lápis das caixas foram distribuídos igualmente entre as crianças. Quantos lápis cada uma receberá? Explique aos colegas e ao professor como você chegou a essa resposta. Para isso, é só observar quantas caixas de lápis há, quantos lápis há em cada caixa e depois verifique a quantidade de alunos. Se dentro de cada caixa houver a mesma quantidade de lápis e a quantidade de caixas ali é a mesma quantidade de alunos, como que ficaria essa distribuição? Lembrando que na distribuição ela deve ser exata, ou seja, cada um dos 3 alunos devem receber a mesma quantidade. Se a quantidade ela não for uma quantidade a ser dividida por 3, sempre sobrará algum valor. Para conseguirmos realizar as divisões, crianças, é muito importante que tenhamos em mente a multiplicação. Porque a multiplicação e a divisão, elas são exploradas como operações inversas. Então, a divisão, ela é o inverso da multiplicação. Quando montamos a tabuada, nós podemos verificar que o inverso da tabuada é a divisão. Vamos ver? Bom, crianças, então eu montei aqui para vocês a multiplicação.
Lembrando que a multiplicação, ela nos mostra quantas vezes nós usamos um valor e o seu resultado. Por exemplo, aqui, se eu uso apenas uma vez o número 3, eu vou ter apenas 3. Se eu uso esse mesmo número 3 duas vezes, essa quantidade já aumenta para 6. E assim por diante. A professora iniciou a tabuada por zero para que vocês entendam que qualquer número multiplicado por zero vai ser zero, porque o zero ele não é nada, ele não indica nada, ele não tem nenhum valor sobre ele, então ele não interfere na quantidade. E normalmente vamos montar as tabuadas quando fizermos até 10, mas a tabuada ela é infinita, podemos calcular infinitas vezes o mesmo número. Então vamos supor, vou pegar o exemplo que já teremos na página 74 de uma divisão, que pede para que a gente divida 27 por 3. Para eu saber usar a tabuada numa divisão, se o valor que eu tenho a ser dividido é 27 e eu vou dividi-lo por 3 pessoas ou por 3 embalagens, eu preciso pegar esse valor aqui na tabuada. Eu preciso encontrar o número 27 na tabuada. Aqui, encontrei. Quando eu encontro o valor que eu preciso dividir na tabuada, e eu vou dividir esse valor 27 para 3 pessoas ou para 3 embalagens, a quantidade de vezes que eu uso esse valor para obter o resultado 27 é o total que vamos distribuir em cada caixa. Ou seja, se eu for dividir 27 brigadeiros para 3 caixas, cada caixa ficará com 9 brigadeiros. É assim que utilizamos a multiplicação, a tabuada, para realizarmos uma divisão. Por isso é muito importante que vocês estudem a tabuada, pratiquem ela diariamente. Então, agora que eu já mostrei para vocês, criança, a tabuada do 3, assim facilitando essa divisão, entendam que o número que eu tenho a ser dividido, ele é chamado de dividendo. E o número 3, né, que é o número que nós temos que usar na tabuada, que é o número que fica aqui dentro dessa caixinha, ele é chamado de divisor. Dividendo, porque é a quantidade que eu tenho para dividir igualmente em tantas partes. Essa quantidade de partes que eu vou dividir o meu dividendo é chamado de divisor e ele fica sempre dentro dessa casinha. O resultado da divisão, ele é chamado de quociente. E nesse caso não há resto. Quando a divisão ela dá exata e não sobra nada, chamamos de divisão exata. Então, ela não tem resto. Algumas divisões, como vimos no início do capítulo, ela não é exata. Ela vai sobrar um valor. E aí chamamos de divisão inexata. Então, agora, vocês podem realizar as divisões da página 74 e 75... 76 e 77. Qualquer coisa, a professora está disponível no chat do Schools, das 14 às 16, para tirar dúvidas sobre o conceito de divisão, que é um conceito que vocês já começaram a aprender nas séries anteriores, mas agora nós vamos aprofundar esse aprendizado.